Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala do Magnet System, nesta iniciativa do Magnet Stage que, como vem sendo hábito, todas as segundas-feiras nos vem premiar com excelentes oradores, com excelentes temas, para o benefício de todos nós aqui nesta comunidade. Então, esta noite não é exceção, mas antes disso eu gostaria de relembrar a todos os presentes algumas pequenas regras que temos aqui nesta sala, ok? Esta sala é uma sala neutra, onde estamos vários Internet Network Marketers e, portanto, não é permitido fazerem qualquer tipo de propaganda a qualquer tipo de empresa, nem fazerem troca de contactos, ok? Agradecemos a vossa cooperação nesse sentido para que tudo possa correr da melhor forma. E estas iniciativas servem para nós darmos o palco aos nossos afiliados e a todos os membros da comunidade Magnet System, a todos os profissionais que temos o privilégio de ter dentro da nossa comunidade, para que eles possam vir partilhar connosco os seus conhecimentos, as suas experiências e tudo aquilo que têm para nos dar de grande valor. Temos tido oradores de excelência, ok, com temas realmente muito interessantes, e eu queria convidar todas as pessoas que acham que têm algo de valioso para transmitir à nossa comunidade, que queiram partilhar as suas estratégias, os seus conhecimentos, as suas experiências, aquilo que têm feito nos vossos negócios, que tem dado certo, ok, com toda a nossa comunidade, candidatando-se a serem oradores no Magnet Stage. Temos aqui um palco à vossa disposição. Qualquer tema relacionado com internet marketing, com marketing de rede, com desenvolvimento pessoal, será bem-vindo, ok? E, portanto, basta ir dentro da nossa comunidade do Magnet System, tem lá um grupo dedicado ao Magnet Stage, onde vocês podem ver as regras de participação. Okay? Leiam essas regras atentamente, enviem-me um e-mail com a vossa proposta, que será prontamente analisada e discutida, e poderão contar com toda a minha ajuda também com a preparação do tema. Okay? Serão muito bem-vindos ao nosso palco do Magnet Stage. Então, esta noite tenho o prazer de apresentar um querido amigo com um tema que é realmente muito pertinente. O tema do copywriting e da escrita orientada para resultados. Todos nós que trabalhamos em internet marketing e em marketing de rede, precisamos comunicar com a nossa audiência, precisamos escrever, e então é preciso saber o que escrever e como escrever, por forma a levar os nossos contactos a agirem, não é? A comunicarem connosco, por forma a conseguirmos a promover produtos que sejam interessantes para eles, que eles possam depois vir a comprar, por forma a conseguirmos comunicar com essa audiência de uma forma mais eficiente. Então temos aqui um orador de excelência, mais uma vez, meu querido amigo Rui Lemos. Eu tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, somos vizinhos, moramos muito perto um do outro, e já tivemos a oportunidade de conviver várias vezes. Ele é uma pessoa excepcional. Eu gosto de lhe chamar uma enciclopédia andante, ok? O Rui Lemos é uma pessoa com um conhecimento que é uma coisa espetacular. Nós conversamos muitas vezes e, seja o que for que nós estejamos a conversar, lá vem o Rui, lembrar-se de uma história, lembrar-se de um porquê, lembrar-se de alguma coisa relacionada com aquele tema e vai buscar histórias realmente incríveis. Ele sabe realmente muito, tem uma cultura geral muito, muito grande, e para além disso tem muita experiência como formador. Tem 20 anos de experiência em multinacionais, trabalhou durante muitos anos na IBM, ok? E, portanto, como formador em empreendedorismo, em gestão de tempo, gestão da agenda, enfim, muitas outras coisas. E, para além disso, escreveu também um livro, ok? Em papel mesmo, não é um e-book, um livro, que acabou por se tornar um top seller na área das tecnologias. Portanto, ele domina como ninguém as técnicas de escrita orientada para resultados, e por isso hoje temos o prazer e o privilégio de o ter aqui connosco para nos ajudar, para nos ensinar e para nos passar toda a sua experiência relacionada com este tema. Por isso, quero-vos pedir que me ajudem a receber à boa maneira da internet e à boa maneira que nós temos aqui de receber os nossos convidados, com um grande clap, clap, clap aí na tela, meu querido amigo, um excelente profissional, uma pessoa de princípios e valores com uma bagagem enorme, Rui Lemos. Até já e boa conferência.
Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Paula, pela tua amável apresentação. É um gosto trabalhar com pessoas como tu, que efetivamente as mensagens chegam e produzem ação. Antes de começar propriamente dito a nossa conferência de hoje, gostaria de saudar aquelas pessoas que têm uma atenção maior em relação àquilo que é o simbolismo de tudo o que esteja ligado à astrologia, e hoje, por sinal, começa o ano do dragão, e é um ano do dragão de água, que começa no dia 23 de janeiro, hoje, e que vai acabar no dia 9 de fevereiro do ano que vem. E este é muito simpático, este dragão, porque nos diz que vamos ter uma dose extra de energia que vai possibilitar as grandes realizações. Ora, todos nós que estamos no mercado do internet marketing e do marketing na rede, precisamos de grandes realizações. Este é o ano que é do dragão, que é um signo poderoso, que representa a vitalidade, o entusiasmo, o orgulho, a extravagância e os ideais elevados. E, portanto, é um ano bom para nós pormos em prática projetos que já tivéssemos na nossa agenda, que estivessem nos nossos objetivos sempre de princípio do ano, e é um ano que vai estar ligado ao dinheiro, porque ele pode ser gerado e obtido facilmente. Portanto, só precisamos de planear, termos um plano de ação, e tudo isso é realmente aquilo que nós, os profissionais, e mesmo aqueles que não sendo profissionais, que trabalham em part-time nestas atividades, todos nós precisamos de muita sorte, e o dragão vai nos trazer essa sorte com certeza. Bom ano do dragão a todos, e então vamos lá começar aquilo que realmente é efetivamente o tema da nossa conversa. Como é óbvio, isto do copywriting traz panos para mangas, como nós dizemos aqui em Portugal. Temos sempre muito que dizer acerca do copywriting e de como se escrever bem. O que é certo é que convém que nós não cometamos erros crassos, e vou passar aqui alguns exemplos que vocês estão fartos de ver, seja na televisão, seja na internet. Convém nós termos bom senso na escrita, escolhermos as palavras e não cometermos erros. O erro normalmente dá para a chalaça, dá para o riso, e quando nós estamos a falar de coisas que eventualmente podem custar dinheiro, nomeadamente um curso ou qualquer outra coisa, não podemos estar ligados a qualquer coisa que afaste os nossos potenciais clientes. Os exemplos, como eu vos disse, são variadíssimos. A maior parte das pessoas parece ter-se esquecido das regras básicas do plural e das regras básicas da conjugação dos verbos, e por isso eu também acho, Rui. Este é bom, mas ainda há melhores que estes. Portanto, este está mesmo danadinho para vender este terreno. Portanto, não há forma de nós não trabalharmos debaixo daquilo que é o bom senso. E todos nós trabalhamos em equipa, portanto temos sempre alguém ao nosso lado que nos pode, em qualquer maneira, ajudar a ver se pelo menos aquilo que nós escrevemos não está nas raias daquilo que é o mau gosto, se não está, se não é inconveniente, se não está de alguma forma errado. Logicamente que todos estes erros são caricatos e agora fazem-nos rir. Esta marisqueira speak English e speak English muito bem, portanto tirou um curso de inglês em qualquer lado. E depois temos aqueles que são erros crassos, aqueles erros que matam qualquer coisa. Temos aqui um estabelecimento prezional, portanto é um estabelecimento de prezão, e temos efetivamente aqui qualquer coisa que nos vai tentar medir a tensão arterial, mas o Messa não bate a bota com a perdigota. Portanto, e logicamente depois vamos para aquelas áreas onde
o desconhecimento se escreve pelo aquilo que se ouve e, portanto, daí temos montes de exemplos. Nós somos profissionais, nós temos que transmitir qualquer coisa às pessoas que nos leem ou que nos ouvem nos nossos vídeos. O Picasso tinha esta frase que era fabulosa, porque dizia que os maus artistas copiam e os grandes artistas roubam. E é uma frase que raia um bocadinho filosófico. E isto porquê? Porque nós estamos numa situação de que o nosso conhecimento advém de tudo o que nós vemos, lemos e ouvimos. Portanto, às vezes, nós temos a sensação de estar a escrever sobre qualquer coisa e essa escrita já alguém existiu, porque alguém teve a mesma ideia ou teve a mesma preocupação sobre o mesmo tema. Portanto, tudo o que seja uma escrita que seja absorvida e modificada por nós, tenha o nosso cunho pessoal, como é óbvio, não é plágio. Logicamente que a deontologia daquilo que são os escritores, nós podemos dizer que nos baseamos, que estudamos a bibliografia, que estudamos qualquer coisa que nos fez escrever aquele texto para evitar todas essas coisas estejam efetivamente protegidas. Mas bom, o que é importante? Para já vou-vos dar aqui um mini glossário. Nós temos por hábito utilizar muito jargão. Copywriting ou copy, no fundo, não é mais do que em português a redação, ok? E um copywriter é um redator, é aquele que escreve, ok? Portanto, vamos seguindo e, afinal de contas, o que é isto do copywriting? A definição clássica, que é aquilo que vem nos livros, é que é um vendedor, mas escrito, impresso. Quer dizer que o copywriting é a escrita orientada à venda. Esta é a definição clássica. Portanto, tudo aquilo que está escrito e que leva as pessoas a comprar qualquer coisa sobre o tema do conteúdo. Outras definições podemos, logicamente, teorizar aqui à volta disto, fazer algumas variações aqui ao violão e à guitarra, que é a persuasão subtil para atingir o objetivo pretendido, conseguir que alguém visite um lugar, portanto, estarmos a escrever de modo a influenciar e a fazer agir, conseguir que alguém tente um novo produto ou um restaurante, aqui é escrever e eventualmente utilizar a base da recomendação para que a pessoa tente um novo produto, conseguir que alguém preencha um formulário. Logicamente que todos nós sabemos o que é isto, porque nós todos temos as nossas páginas de captura e nós queremos é que a pessoa, com o texto que nós escrevemos nesta página de captura, nos deixe lá o seu contacto e que seja um contacto realmente bom. Portanto, tudo isto do copywriting é para provocar uma ação. A minha definição não foge muito, é a arte de escrever para conseguir a ação de quem lê. Portanto, esta é a minha definição daquilo que é o copywriting e em tudo aquilo que eu escrevo, não sei se por deficiência de muitos anos ter trabalhado nas vendas, realmente a minha escrita tende ou a ser muito coloquial, como se for um formador, ou então para obrigar as pessoas a terem uma ação e a definir uma ação. Uma das principais coisas que logicamente nós tentamos obter de uma boa redação é vender. Portanto, seja ele um produto, um benefício ou tentar fazer com que a pessoa tenha a ação desejada. O copywriting, na sua definição, não é escrever histórias, nem poesia, nem mesmo escrever um blog, nem mesmo ensaios, discursos ou relatórios de imprensa. No entanto, todos nós, enquanto profissionais do internet marketing, do marketing de rede, todos nós temos que saber escrever um bocadinho de cada uma destas áreas
para podermos desenvolver o copywriting da nossa página. Temos que saber escrever a nossa história pessoal, temos que saber dar um conteúdo de poesia e de sonho àquilo que nós estamos a escrever, temos que, obviamente, escrever um blog, temos que escrever ensaios e papers que fazem as pessoas tomar decisões acerca de alguma coisa que a gente escreva. Temos que escrever um discurso, porque temos que estar sempre preparados para fazer o nosso vídeo e pôr efetivamente o nosso cunho em alguma coisa, e temos que escrever relatórios de imprensa, porque às vezes somos nós que fazemos a boa imprensa dos nossos colegas e a nossa própria imprensa. Portanto, tudo isto é copywriting. Logicamente que o copywriting é um termo que é muito ouvido na publicidade, e especialmente porque a publicidade moderna hoje em dia já não é vista como também será vista, mas não é vista só como a parte criativa que vai fazer as pessoas adquirirem e ter o desejo por um produto. Hoje a publicidade moderna não engana, é um negócio e tem como objetivo o lucro, e de preferência o lucro imediato. Não é apenas só fazer coisas criativamente, é como dizes ou fazes efetivamente as coisas funcionarem. O copywriter hoje é um dos principais pilares da criatividade na publicidade e está a par com o criativo, aquele que desenha as imagens, aquele que faz o desenho, que idealiza o anúncio. O copywriting está ao lado dele. O copywriting é uma das principais funções da publicidade, que ajuda à criação de uma marca e que as torna rentáveis. E, no fundo, o que é que nós somos, o que é que os produtos digitais que nós criamos são? Tudo isto são marcas, tudo isto são aquilo que nós queremos promover para ter ou uma excelente reputação, uma reputação de nicho, uma reputação de topo, ou termos efetivamente uma marca que seja conhecida e que seja desejada, que seja procurada e que proporcione vendas. Porquê é que eu devo aprender o copywriting? Porque se o nosso trabalho está mais de 50% na comunicação com a nossa lista ou com os nossos prospectos, nós devemos saber criar vontades, interesses, desejos nestes prospectos, de maneira que eles nos sigam, de maneira que eles deixem o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, o seu contacto no nosso formulário de página de captura de contactos. Portanto, é uma função, quanto a mim, interessante. Então, vamos lá ver aqui meia dúzia de coisas. O que é um Rolex? Ou o que é um Timex? O que é que fazem cada um deles? O que é que faz um Fiat? O que é que faz um Mercedes? O que é que faz um hotel de 3 estrelas ou um hotel de 7 estrelas? Uma coisa tão banal, e vocês perdoam-me porque eu escrevi aí, porque a minha mulher nesse dia comprou um pacote de picles e realmente lembrei-me de repente dos picles que a minha avó fazia. O que é que faz um picles comprado no supermercado e um picles caseiro? O que é que faz um rádio? O que é que faz um iPod? E vocês todos estão a estranhar aqui a minha redação, o meu português. O que é que faz? Estas coisas não fazem nada. No fundo, o que estas coisas fazem são determinantes por aquilo que é o próprio objeto. Um Rolex e um Timex dizem ambos o tempo. E, afinal de contas, até dizem o mesmo tempo. Podem não dizer o mesmo fuso horário, mas dizem o mesmo tempo. Então, porquê é que nós pagamos 1000 vezes mais por um Rolex? Tanto um Fiat como um Mercedes conduzem-no de um lugar para o outro. Então, porquê é que um Mercedes é muito mais tentador que um Fiat? É a mesma coisa com um hotel. Um hotel de 3 estrelas e um hotel de 7 estrelas oferecem alojamento e pensão, comida, serviço. Então, porquê é que nós pagamos os olhos da cara pelo de 7 estrelas? A mesma coisa também com o pickle. Logicamente que o pickle é um pickle. Então, porquê é que os pickles caseiros sabem melhor e nós até nos somos capazes de nos lembrar do sabor dos pickles da nossa avó? Tal como o rádio e um iPod, ambos dão música, mas o iPod é muito mais procurado, já ninguém vai atrás do radinho de pilhas. Portanto, tudo isto tem a ver também com
aquilo que é subjacente a nós não vendermos coisas, não tentarmos impingir, mas vendermos necessidades, desejos e vontades. Esse é a coisa principal quando nós escrevemos. Não me vendam seguros, vendam-me segurança. Não me vendam cerveja, vendam-me diversão. Não me vendam carro, vendam-me orgulho, status, conforto. Não me vendam refrigerante, vendam-me frescura, vendam-me sensações. Não me vendam uma casa, vendam-me orgulho e segurança. Não me vendam um perfume, vendam-me atração, sensação. Portanto, nós temos que, pronto, tenho aqui uma série de elementos. Não me vendam um LCD, uma televisão plana. Venda-me um home theater, venda-me qualquer coisa que me dê a sensação que eu estou a viver dentro do filme. Não me vendam roupa interior, venda-me conforto, venda-me estilo, venda-me sensualidade. Portanto, tudo isto tem a ver com aquilo que é a forma como nós escrevemos e, logicamente, não podemos vender coisas. Nós devemos desagregar as coisas, porque vender um Mercedes hoje é muito fácil, porque o Mercedes, ao longo de uma centena de anos, criou a sua marca e criou aquilo que é a sua reputação. Portanto, hoje, nós não podemos vender nada contra o Mercedes, nós devemos é puxar qualquer coisa idêntica ao Mercedes e devemos escrever acerca do Fiat aquilo que são as coisas importantes por comparação com o Mercedes. Não me vendam, por exemplo, ginásios, vendam saúde, vendam aspecto. O que é certo é que aquilo que quem nos está a ler, que não deixa de ser um consumidor, é aquilo que nós temos que escrever para que ele se sinta essa necessidade. Conforto. Porquê? Porque evita a dor, obtém uma conveniência, evita o desconforto, a segurança, seja ela física ou financeira, a estimulação estética e física, a afiliação, pertencer a qualquer coisa é muito importante para as pessoas, o preenchimento, a autossatisfação, os status, o facto de pertencer a esta equipa é realmente digna de reparo. Portanto, todas estas formas de escrever, com todas estas detalhes de pensamento, são qualquer coisa que devemos ter em conta quando escrevemos. Não devemos fazer manuais filosóficos sobre eles, mas quando nós escrevemos, devemos preparar-nos minimamente por respeito a quem nos vai ler. E esse é, para mim, o ponto mais importante. Eu vou fazer agora aqui uma paragenzinha só para vos dizer qualquer coisa que li há pouco tempo e que realmente me fez pensar. Todos nós falamos de que o Facebook é uma rede social com mais de 500 milhões de utilizadores. Se fosse um país, era o terceiro país do mundo, mas todos nós nos vemos pessoalmente como utilizadores do Facebook. E por incrível que pareça, li um filósofo da tecnologia, um inglês, Simon Fly, salvo erro, se não me estou a enganar no nome, que dizia que tudo isto é um engano. Os verdadeiros consumidores do Facebook são as pessoas que metem dinheiro no anúncio do Facebook. Todos os outros, porque não somos nós, a maior parte de nós, que tem lá as suas fotografias, no fundo, estamos a ajeitar-nos para que o Facebook venda aquilo que é a informação que nós colocamos lá para que os consumidores do Facebook nos vendam as coisas. É uma maneira completamente diferente de vermos e de pensarmos na forma como as coisas são feitas. Mas bom, vamos seguindo, e nas técnicas de copywriting há duas que são fundamentais e que são importantes para nós termos realmente um impacto. Em primeiro lugar, um título que seja o suficientemente vago
para fazer a pessoa ler o primeiro parágrafo, ou um título explícito, mas que, obviamente, tem que estar verdadeiramente explicado no primeiro parágrafo, nas duas primeiras linhas. A pessoa tem que aliar o título a uma frase. Essa frase tem que ser suficientemente bem escrita para que a pessoa deseje ler a frase seguinte. E ao ler essa segunda frase, tem que ter a intenção de ler a terceira, e assim sucessivamente. Portanto, nós, quando fazemos qualquer coisa de escrita, temos que ter a preocupação que o título seja suficientemente sugestivo para o nosso nicho, e depois só temos que ter o trabalho de fazer com que o nosso leitor leia frase a frase e no fim de cada frase sinta o desejo de ler a próxima, ok? Fale sempre para uma pessoa, aquela pessoa que você acha que está no topo do seu nicho e que é, no fundo, a estatística dos seus leitores. O que pensa, qual é a faixa etária, qual é a profissão, anda de carro, anda a pé, protege o ambiente, não protege o ambiente, aquilo para onde você escreve e aquilo para onde você deseja escrever para atrair as pessoas dessa estatística que você quer medir. Logicamente, quando nós vendemos produtos, não podemos vender um produto se não o utilizarmos. É importantíssimo que, quando nós escrevemos sobre um dos produtos, o tenhamos utilizado, porque o uso do produto, e logicamente com resultados, leva-nos a escrever uma boa redação. O oposto também é verdade. Se eu uso o produto e não tenho um bom resultado, também me faz escrever uma boa redação, mas de sinal contrário ao pretendido, eventualmente. E depois, eu não devo utilizar uma técnica de falar abstratamente para muita gente. Como eu disse nas duas linhas acima, eu devo falar para uma pessoa que seja aquela pessoa que eu idealizo, que me lê e que se encaixa no top 5 do meu nicho. Só beber aqui um bocadinho de água. E depois chegamos àquilo que é, efetivamente, a regra mais larga, mais alargada de tudo aquilo que é o marketing, seja ele o marketing pessoal, seja ele o marketing real, seja ele o marketing online ou virtual, é o modelo desculpem, estava aí agora de repente a ver aqui as mensagens, o modelo AIDA. Há algumas variações, há o modelo AIDAL ou o modelo AIDAS, porque há realmente algumas pessoas que têm submodelos agregados ao modelo AIDA. Mas o modelo AIDA é o modelo original, é um modelo que já vem há mais de uma centena de anos e que é o princípio básico do marketing, que se chama a atenção, o interesse, o desejo e a ação. Logicamente que há, como eu dizia, alguns grupos que também querem logo a seguir à ação medir a lealdade e trabalhar no sentido da lealdade, da fidelização, e outros mais orientados ao produto que procuram a satisfação e realmente orientar as pessoas para a satisfação. Portanto, um título chama a atenção, o visual cria um interesse, o visual também cria desejo e o conteúdo também cria desejo, e logicamente devemos fazer uma onda de movimento orientado à ação através daquilo que nós escrevemos. E, portanto, este funil, que é conhecido como o funil de marketing, este é o verdadeiro funil de marketing, e se vocês todos conhecem o funil de marketing que nós temos dentro do Magnet System, é um funil que é orientado por estas regras básicas e, por acaso, com um subdetalhe da lealdade e também da satisfação.
porque nós chamamos a atenção, nós criamos o interesse e o desejo e provocamos uma ação no nosso funil de marketing. Mas tudo isto é muito bonito, mas como é que nós podemos escrever bem? E aqui, realmente, lembro-me sempre de uma frase que um grande amigo meu, fundador e além de mais de ser o fundador, é a pessoa que criou a ideia original do Magnet System, o Silvio, que diz: não liguem o complicómetro. E realmente, aquilo que é básico, dentro daquilo que eu penso como regra básica para escrever, é: não complique. Escrever bem é só saber expressar as ideias de forma clara e convincente. Eu tenho que dar confiança à pessoa que me está a ler. Eu não posso estar a falar agora sobre fusão atómica, abrindo eu esta conversa técnica dizendo que sou pasteleiro, porque teoricamente um pasteleiro não vai conhecer nada sobre a fissão do átomo. Portanto, é importante que uma boa relação, uma boa redação, revele a capacidade de raciocínio e o esforço pessoal em escrever. Aqui, para mim, é fulcral, porque isto mostra o respeito de quem escreve por quem lê. E só isso, às vezes, é mais de 50% das decisões e das ações que as pessoas tomam quando nos leem. Ok? Logicamente que temos que planear aquilo que nós vamos escrever. Mesmo que seja um vídeo de 2 minutos e que nós sejamos os reis de fazermos tudo em cima do joelho, não há nada como nós alinhavarmos as nossas palavras, escrevê-las, orientar o nosso raciocínio. Portanto, façam um esboço, liste e organize as ideias e os argumentos. Vai ver que, quando fizer, seja ele uma redação, seja ele um copy, seja ele um vídeo, de certeza que as coisas vão sair muito melhores e muito mais orientadas e muito mais claras. Depois, outra regra é: torne a leitura fácil e agradável. Portanto, quanto mais curtos são os parágrafos e as frases, mais fáceis são de ler. Ok? Leia sempre o seu texto. Ele deve ter ritmo, deve ter pausas, portanto, pontuação bem feita para descansar o leitor. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um post que eu coloquei no sábado, mas falava um bocadinho daquilo que é o uso da pontuação. Está no meu site, vejam aquilo que pode suceder só por nós falharmos uma pontuação. Portanto, tenho o objetivo de fazer o leitor, leia, já falei nisto, leia a frase seguinte quando está a ler a primeira e assim sucessivamente. Evite clichês, não é? Nós utilizamos muito aqueles clichês, às vezes até anglicismos, palavras tiradas das frases inglesas, porque pensamos que fica muito bem. It's the last, but not the least, ou seja, é o último, mas não menos importante, e nós temos é que ser diretos, nós não devemos estar a complicar aquilo que é simples, porque nós não sabemos quem nos está a ler, e portanto temos que dizer é que, por último, e seguir em relação àquilo que é o nosso texto. Evite conversas vagas, evite situações imprecisas. O projeto está um pouco atrasado. Isto é vago, é impreciso. Se o projeto está atrasado uma semana, diga que o projeto está atrasado uma semana. Portanto, não há que ter rodeios quando nós estamos a falar, quando nós estamos dirigidos àquilo que é o resultado. Use uma linguagem simples. Evite sempre o jargão técnico, não é? Utilize palavras que sejam usadas na sua língua. Nós, algumas vezes, aqui temos algumas diferenças entre aquilo que é o vocabulário em português de Portugal e o português do Brasil. O novo acordo ortográfico tentou aligeirar
as diferenças, mas o que é certo é que realmente quando se fala de coisas muito técnicas, os termos ainda são completamente diferentes. Portanto, aquilo que eu recomendo é que cada um de nós não complique, voltamos à primeira regra, e escrevamos as coisas o mais simples possível. Utilize as palavras certas. Não utilize palavras finas, que não conheça bem o significado, e quando tiver dúvidas, muna-se de um dicionário. É lá que está o tira-teimas. É assim que nós evitamos confusões. No meu caso concreto, eu sei que não sou aquilo que é o leitor normal, tenho um bocadinho de mau feitio em relação à escrita. Quando eu leio qualquer coisa que está mal escrito, eu não continuo a ler. Mas eu imagino que a maior parte das pessoas serão assim. Portanto, as palavras mal empregues ou mal escritas matam logo a escrita de qualquer autor. Tenha algum cuidado. Quando não souber, peça a alguém para reler o seu texto. Evite cometer erros de ortografia. Em casos de dúvidas, consulte os dicionários, mesmo online. Peça a um amigo para lhe rever. Uma redação incorreta mostra, acima de tudo, duas coisas. Mais uma vez, falta de respeito por quem lê e um bocadinho de negligência, porque nem tivemos a capacidade para rever aquilo que escrevemos. E, portanto, mais uma vez, baixa o nível de confiança de quem nos está a ler. Não exagere na elaboração da mensagem. Não vale a pena irmos dar uma volta a Nova Iorque para explicar que pretendíamos ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ok? Escreva aquilo que é necessário, condense a informação, seja sucinto, sem excluir nenhum dos pontos importantes da sua mensagem, daquilo que quer fazer. Portanto, seja direto. Diga o que pensa sem rodeios. Logicamente que se nós formos já de alguma forma treinados, logicamente que podemos nos dar a algumas variações, a alguns enquadramentos, a utilização de metáforas, mas, acima de tudo, escreva sempre com simplicidade, porque o nosso, excluindo o facto de nós participarmos num fórum onde são todas as pessoas doutoradas em português, dificilmente vamos encontrar no mass média comum da internet essas pessoas. Portanto, escreva simples e para as pessoas compreenderem. Ok? Evite palavras necessárias. Escreva sempre aquilo que é essencial e simplifique. Não precisa de estar a criar uma frase completa para demonstrar qualquer coisa. É lógico que isto depende aqui muito do traquejo de cada um. Temos aqui pessoas na sala que escrevem espetacularmente bem. Eu gosto imenso de ler o Rui Gabriel, a Paula, a Fernanda, o Eduardo. Tenho aqui uma série de pessoas que gosto de lê-los porque não são complicados na forma de desenvolver nem o seu pensamento nem a sua escrita, mostram que elaboram um pequeno esboço, um pequeno rascunho daquilo que vão escrever. E é isso que eu recomendo, é que nós só usemos palavras compostas depois de estarmos treinados para o fazer. Portanto, em caso de dúvida, a regra número 1, não complique. Vamos sempre retornar àquilo que é o mais importante. Evite abreviaturas, siglas, símbolos, a não ser que sejam muito específicos no seu nicho e que saiba que todas as pessoas os conhecem, mas na maior parte dos casos, aquilo que é uma abreviatura ou uma sigla para si pode ter um entendimento totalmente diferente para a pessoa que o está a ler e se fizer algum tipo de utilização deste tipo, para evitar desconfortos de quem lê,
e para evitar desconfortos também seus que está a escrever, faça um pequeno glossário de termos no final e, logicamente, isto vai tirar todas as dúvidas à pessoa que o está a ler. Então, aqui já tem a ver com uma regra que eu imponho a mim mesmo. Eu nunca me contento com o primeiro rascunho. Eu normalmente reescrevo os meus textos. Isso vem porque, mais uma vez, eu respeito muito aquilo que digo em forma de escrita, porque respeito muito quem me vai ler. Não sei se me vão ler muitas pessoas ou poucas pessoas. Tenho a certeza que todas as pessoas que me lerem sentem naquilo que eu escrevo que eu estou a respeitar quem o está a ler. Portanto, releiam, revejam, se não conseguem voltar a ler aquilo que escreveram, peçam a alguém. Tenha sempre um olhar crítico e imparcial sobre aquilo que lê e faça aquilo que eu chamo o calçar os sapatos do leitor. E, portanto, coloque-se no lugar do leitor e analise se o texto é um texto claro. Leia o texto para um filho, veja se ele compreende aquilo que você escreve. Espero não ter amassado muito as pessoas. Realmente, aquilo que é importante é que nós escrevamos com consciência de que estamos a escrever para sermos lidos e é importante que tenhamos respeito por quem nos lê, porque isso mostra efetivamente que nós escrevemos com uma intenção. Já o normalmente diz, quando for fazer telefonemas a frio, ria-se, que a pessoa sente nas suas palavras que você está bem disposto a estar a rir. É exatamente a mesma coisa. Sinta-se confortável, não complique e faça aquilo que é normal, que é você gostar de ler aquele texto se fosse escrito por outra pessoa, que é assim que eu me sinto. Eu, se lesse os textos que escrevo escritos por outro, não desgostava deles. E isto não tem nada a ver com o orgulho ou com nós gostarmos muito de nos vermos ao espelho e estarmos a pensar em que somos os maiores. Tem pura e simplesmente que temos que estar confortáveis a lê-los e a escrevê-los. Desejo uma escrita feliz a todos. Em breve acabarei por escrever mais qualquer coisa acerca deste tema. Sim, Silvio, ouvi a tua mensagem. Então, como a Paula fez aquela introdução, eu e o Eduardo esta semana fez uma partida das grandes, que eu nem sabia que aquela fotografia existia na net, numa fotografia de dia 1 de setembro de 1982, no dia em que eu entrei na IBM portuguesa e que, logicamente, não tem nada a ver com esta. O Eduardo Santana, claro. Foi o Eduardo Santana, o malandrão do Edu, que me descobriu aí na net. E não tem nada a ver com a fotografia que vocês veem hoje. Deve estar aí com uns 25 quilos a menos, se calhar mais, mas gostei de ver essa foto, de relembrar essa foto, e portanto durante muitos anos trabalhei numa multinacional chamada IBM, fiz um percurso de profissional sempre ligado à parte técnica, como técnico de hardware, técnico de software, e depois então enveredei numa altura muito, se calhar para a maior parte das pessoas não é significativa, mas para mim foi muito significativo porque, como eu já tenho mais de 25 anos, pela fotografia que vocês podem ver, em 1994 eu mudei-me dos técnicos para o marketing e fiquei encarregue de tudo aquilo que era o software da IBM a nível de PCs. E foi interessante porque o meu primeiro combate deu-se com um software chamado Windows 95 e, portanto, foram
anos muito interessantes. Antes disso, a minha experiência, logicamente, eu em casa era um utilizador do Windows. O meu começo na escrita, antes de ter escrito os livros técnicos para a IBM e para o Instituto IBM, eu fui convidado, não sei se aliciado por fazer uma luta muito grande contra o Windows 95, que a menina dos meus olhos naquela altura era uma coisa chamada OS2, fui efetivamente convidado para escrever um livro que se chamava O Fundamental do Windows 3.1. E esse livrinho, aqui em Portugal, fez 23 edições. Depois escrevi outro foi o Fundamental do Windows 3.11 e do Workgroups. E depois escrevi e depois escrevi uns livros sobre o Access. Traduzi muitos livros daqueles que normalmente naquela altura populavam as coleções de informática, que eram muito imberbezinhas. Havia muitos livros da Ziff Davis que efetivamente precisavam ser traduzidos para português do Brasil, e pronto, e sempre estive muito ligado a tudo o que seja tecnologia, sempre estive muito ligado àquilo que é a formação, e acabei por começar mais a sério naquilo que se chama o network marketing, a partir do momento em que nasce a minha filhota, a Maria, e isso foi há 7 anos. Logicamente que antes já tinha brincado ao network marketing com algumas das empresas que havia aqui em Portugal, e há cerca de 7 anos tive o privilégio de conhecer o Silvio Fortunato e a Cesarina. Está quase a fazer 8 anos, faz 8 anos em novembro deste ano, e logo depois conheci o Rui Gabriel, e realmente o Rui Gabriel é um verdadeiro companhão de ruta, porque estamos desde a hora zero praticamente em todos os projetos que o Silvio nos tem provocado para aderir. E é assim, tenho desenvolvido menos do que aquilo que queria a parte do internet marketing, porque o meu negócio do network marketing me tem puxado para fora do país, mas agora o ano 2012 é um ano dedicado ao copywriting e a ajudar todos aqueles que necessitem de ajuda para podermos produzir boa escrita, daquela que influencia realmente as pessoas. Não os maço mais, vamos efetivamente dar aqui um bocadinho de tempo para que haja alguma pergunta, e se não houver perguntas, logicamente, muito boa noite a todos e até breve. Ok, fantástico, muito obrigada, Rui Lemos, por esta excelente passagem, compartilhamento de informação com todos nós. Este tema é realmente muito importante para todos nós que trabalhamos em internet marketing e marketing de rede. Sem dúvida alguma, conseguirmos comunicar de forma eficiente com a nossa audiência é muito importante. Eu adorei as tuas explicações, especialmente aquela parte em que tu comparavas, não é, o Fiat com o Mercedes. Realmente ambos servem o mesmo propósito. No entanto, quando nos estão a vender um Mercedes, não nos estão a vender um meio de transporte, não é? Estão-nos a vender uma imagem de status, uma imagem sexy, não é? E portanto foi realmente excepcional essa comparação, colocou-nos a visualizar aquilo que nós devemos fazer, que é vender emoções, desejos e necessidades, e não propriamente um bem pela sua utilidade prática. Muito obrigada por essa imagem com que nos deixaste, realmente foi muito interessante. Eu apontei imensas coisas e depois também vamos trocar mais impressões, que eu tenho o privilégio, não é, de poder falar contigo. Moramos quase ao pé um do outro, mas foi realmente espetacular. Muito obrigada, Rui Lemos. E se entretanto alguém tiver alguma questão que queira colocar ao Rui Lemos, então estejam à vontade, ele estará aqui mais alguns minutos
para vos responder, ok? Eu queria só deixar aqui assim, a minha própria experiência quanto à escrita. Houve uma conferência que muito me ajudou, do Rui Gabriel, sobre isso também, já há algum tempo atrás, e realmente uma das coisas que nós temos que nos lembrar sempre que escrevemos alguma coisa é que nós temos uma intenção quando estamos a escrever, não é? E a nossa intenção é de levar o nosso leitor à ação. Seja essa ação registar-se numa página de captura nossa, seja essa ação levá-lo a comunicar diretamente connosco, seja essa ação comprar algum produto que nós estejamos a recomendar. Então nós temos sempre uma intenção quando escrevemos alguma coisa. Então para isso nós temos que saber mexer com as emoções das pessoas, não é? Como o Rui Lemos explicou muito bem. Primeiro, saber captar a atenção dele, estimular-lhe o desejo, deixá-lo curioso e, ao terminar o nosso texto, deixá-lo assim um bocadinho em suspense, não é? Deixar a mensagem em aberto e fazer com que ele perceba que, para saciar a sua curiosidade e satisfazer o seu desejo de saber mais, vai ter que fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa pode ser clicar num link para se registar num site nosso para receber mais informação. Então, se nós deixarmos a pessoa pendurada, digamos assim, não é? Se ela ficar com a sensação de que não está tudo dito ali, ela vai ter que fazer mais alguma coisa para satisfazer a sua curiosidade. Essa é uma boa forma de levar as pessoas à ação, ok? Não querendo aqui atrapalhar de forma alguma tudo aquilo que o Rui Lemos nos passou, que foi realmente excepcional. Esta pequena dica ajudou-me muito a conseguir ter muitos mais contactos do que tinha anteriormente. E foi-me passada precisamente pelo Rui Gabriel naquela conferência extraordinária sobre a escrita magnética. Portanto, deixarmos a pessoa pendurada com a sensação de que ainda não lhe dissemos tudo, que falta alguma coisa e ela vai ter que clicar ali para saber mais. Okay? Não terminar a conversa, deixar o ciclo aberto em vez de deixar o ciclo fechado, e então vamos conseguir levar a pessoa à ação. Sempre, claro, criando o desejo, estimulando, falando com essa pessoa, diretamente para essa pessoa, não é? Como o Rui disse muito bem, não falar para toda a gente, mas falar com aquela pessoa, como se fosse o nosso amigo que está ali à nossa frente. E, claro, não dar erros crassos, não é? Que são fatais, não é? Eu sempre que escrevo os meus textos, eu leio, releio, e mesmo assim às vezes ainda encontro erros e dou pancada na minha cabeça e vou lá corrigir antes que alguém veja, porque é realmente vergonhoso. Tenho realmente muita atenção com isso. Então, acho que estamos todos parabéns e acho que o Rui Lemos merece um grande clap para finalizar esta conferência, se mais ninguém tem alguma dúvida, ok? Por mim foi tudo. Estou muito feliz de estar aqui convosco. Desejo-vos a todos uma excelente semana e vemo-nos na próxima segunda-feira para mais uma conferência do Magna Stage com um tema também que vai ser muito, muito interessante, ok? Então, muito boa noite a todos e beijinhos, Rui Lemos. Tchau, tchau.